Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Salmo 73 diz assim: a minha carne e o meu coração podem desfalecer, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Amém? Então não importa como você esteja, não importa o quanto esse espinho esteja te machucando, te ferindo, Deus é a força do seu coração. Ele é a sua herança para sempre. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, se você não escreveu ainda. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra tão tremenda, tão maravilhosa. A tua graça é suficiente para nós. A tua graça nos basta. Obrigado por nos lembrar disso. Que cada pessoa que escutou essa mensagem aqui comigo seja alvo da tua graça, seja abraçada com o teu amor, seja visitada pela tua misericórdia e pelo teu perdão. Nós reconhecemos que o Senhor é a força dentro do nosso coração e a nossa herança para sempre. Reconhecemos que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus, não pelas nossas obras, para que ninguém se orgulhe disso. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários desse vídeo, Deus, clamando pela tua misericórdia. Ó Deus, que o Senhor possa conceder força àquelas pessoas que estão enfrentando nesse momento a dor do luto, pessoas que perderam alguém na sua família neste ano e que vão passar o primeiro Natal, a primeira virada de ano sem a presença daquela pessoa tão querida, daquela pessoa que fazia tanta diferença na vida dela. Oh Deus, dê força, Pai, para essa pessoa, em nome de Jesus, que ela possa suportar essa dor, que o teu poder se aperfeiçoe no meio dessa fraqueza e que ela possa seguir a sua vida. Eu oro por aqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor, pelos nossos familiares, nossos filhos, nossos amigos, nossos cônjuges, que ainda não entenderam a importância de entregar suas vidas a Jesus e tê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Senhor abra as portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Que o Senhor derrame a tua cura sobre aqueles que estão enfermos. Ó Pai, que o Senhor restaure essa família que foi dividida por causa de uma traição, por causa de uma disputa de herança, por causa de uma discórdia em relação à política. E a gente está vendo aí quanta sujeira na política, e nós brigamos com os nossos parentes por causa de políticos. Que possa haver perdão, reconciliação, que o teu amor possa ser derramado em cada coração. Que esse teu filho, essa tua filha, possa aprender a conviver com esse espinho na carne. Que ela possa entender que a graça do Senhor é suficiente para nós. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém e amém. A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé.
Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa: pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no método Vida Abundante. Clica nesse link, faça sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada. E declare pela fé aqui o seguinte: eu decido obedecer. Mas não faz igual essas pessoas que procuraram o profeta Jeremias, não. Decida de verdade obedecer e obedeça. Quer seja favorável ou não, obedeça ao Senhor. Ah, pastor, isso vai me custar muito caro. Obedeça ao Senhor. A desobediência vai custar mais caro ainda. O pecado tem um preço, irmãos. O pecado cobra um preço muito alto. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E fala da morte espiritual. Então, se existe algum aspecto aí da sua vida que você precisa tomar uma decisão, escolha obedecer à direção de Deus, à voz de Deus, o comando de Deus. Ah, eu vou atrás do profeta para falar comigo, eu vou lá no bispo que ele vai me revelar. Amém. Mas se você está indo atrás de uma direção de Deus, siga por essa direção. Deus pode usar sim pessoas para falar com você. E talvez essa mensagem esteja falando com muita gente. Você já sabe qual é o caminho certo. Você já sabe. O caminho que vai ao encontro da palavra, dos princípios de Deus, daquilo que Deus estabeleceu. Você já sabe qual é esse caminho. Aquilo que sair fora disso não é a vontade de Deus para a sua vida. É o caminho mais estreito, é o atalho, é a proposta de Satanás para a sua vida. Jesus estava lá no deserto, com fome. O que Satanás falou para ele? Pega essas pedras e transforma em pães. Não é lógico isso?
Você não é o filho de Deus? Olha, você é filho de Deus, você tem poder. Você está com fome à toa. Pega essas pedras e transforma em pães. Só que aí Jesus diz para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra vinda da boca de Deus. Transformar pedras em pães seria muito simples para Jesus fazer isso. Seria muito fácil. Jesus era o Filho de Deus, ele fez milagres muito maiores. Ele ressuscitou pessoas. Ele venceu a morte. Só que esse era um comando que estava vindo de Satanás. Então ele não poderia ser considerado lícito, coerente para Jesus. E por isso Jesus não obedeceu. E diante da obediência de Jesus a Deus e não ao diabo, o que aconteceu? O diabo deu linha, vazou, se afastou. E o texto diz que os anjos vieram e serviram Jesus. A sua obediência a Deus, mesmo diante de um cenário assim desfavorável, vai atrair a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém? A obediência gera bênção. A desobediência gera maldição. Palavra simples, palavra direta, palavra que vai ao encontro, eu sei, de muitas pessoas aqui que estão entrando nessa semana e têm que tomar algumas decisões importantes. Jeremias 42 é um texto que nos desafia a examinar o nosso coração. Nós estamos realmente dispostos a obedecer a Deus? Ou nós só queremos que Ele aprove os nossos planos? Nós estamos buscando segurança no Egito da nossa vida? No dinheiro, nas conexões que nós temos, nos recursos, nas soluções humanas, em vez de confiar no Senhor? Deus não nos chama para o caminho aparentemente mais fácil, mas Ele nos conduz para o caminho da fé, onde Ele é a nossa segurança. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Se nos anos 2000 a internet chegou atropelando a nossa vida, agora a inteligência artificial talvez seja um novo marco na história da tecnologia. Tudo agora vai ser através da inteligência artificial. E como é que nós nos sentimos no meio de tudo isso? Como ovelhas sem pastor. Sufocados, oprimidos. Você liga a TV, você abre o seu celular, você é bombardeado com mensagens, com fotos, com vídeos, com frases, com vídeos curtos. E aí a gente fica hipnotizado ali naqueles vídeos curtos. Se deixar, você fica horas e horas ali. Eu já fiquei escolado nesse negócio. Eu vejo um e pum, e já fecho. Acabou ali a minha cota. Eu vou fazer outras coisas. Então, Jesus via a multidão naquela época sofrendo, sendo oprimida, não é? Jerusalém era colonizada pelos romanos, era explorada economicamente pelos romanos. Jesus então via aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. No Evangelho de Marcos também, Marcos no capítulo 6, verso 34, quando Jesus sai do barco e vê a multidão,
imediatamente ele começa a ensinar a multidão, porque o texto diz que ele os via como ovelhas sem direção. Outra passagem que fala que Jesus via as pessoas como ovelhas. Então, essa metáfora, essa figura de linguagem bíblica de ovelhas sem pastor, nos fala de pessoas vulneráveis, pessoas que estão perdidas e sem direção, precisando de alguém que as guie, que as proteja. A ausência do pastor para uma ovelha implica em perigo, implica em dispersão, em perda. Outro texto que eu quero mencionar aqui está em Isaías, capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6, que diz assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, num livro que foi escrito 1500 anos antes de Cristo, já usa a figura da ovelha para falar de pessoas que estão perdidas, pessoas que estão desviadas. Uma ovelha que está desgarrada, ela está exposta aos perigos dos predadores. Ela pode se perder e não encontrar sustento, não achar segurança. E é assim que Deus vê o ser humano. Quando nós estamos longe do nosso pastor supremo, que é Jesus, longe de Deus, do nosso Senhor, que é o nosso pastor, né? Nós ficamos expostos às armadilhas espirituais e emocionais da vida. A ausência de direção, quando você não sabe que decisão tomar, para onde ir, isso é uma característica de ovelha sem pastor, de alguém que não está sendo conduzido, conforme Isaías disse aqui, que está buscando individualmente o seu próprio caminho. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós vivamos a realidade de Salmos 23. Lembra de Salmos 23? Como que Davi começa? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí Davi continua dizendo que Deus dá a ele direção, Deus conduz ele a águas tranquilas, Deus o alimenta, preparas uma mesa para mim, mesmo na presença dos inimigos. Deus o corrige, o teu cajado me consola. Então, esse Salmo 23, ele nos mostra que quando o Senhor é o nosso pastor, nós podemos encontrar descanso, provisão e direção. Ao contrário de uma ovelha desgarrada, nós estamos seguros nas mãos de Deus. Jesus, o bom pastor, reafirma essa verdade no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Presta atenção. Talvez você não se lembre de tudo que eu vou dizer aqui nessa mensagem. Mas uma coisa eu queria que você guardasse. E por isso eu vou pedir que você escreva aqui nos comentários. A Viviane Silva já até escreveu aqui o que eu ia sugerir. O Senhor é o meu pastor. Escreva isso. Você não é uma ovelha desgarrada mais. O Senhor é o meu pastor.
Eu quero muito que você escreva isso aqui nos comentários, só que mais do que escrever, eu quero que você tome uma atitude de entregar a sua vida a Cristo. Aleluia. Entregue a sua vida a Jesus. Receba Ele como seu pastor, como aquele que cuida de você. Obrigado a todos que estão escrevendo aqui. Pode escrever quantas vezes você quiser, copia e cola. O Senhor é o meu pastor. Amém? Aproveita que você está escrevendo aí e dê o like no vídeo. Se você puder, dê o like no vídeo. Se você está chegando aqui hoje, nesse canal, nesses canais de comunicação aqui, em qualquer um deles, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal. Aqui nós temos palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não é uma ovelha desgarrada. Você tem um pastor que cuida de você. Você tem alguém que se preocupa com a sua vida, que supre as suas necessidades. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.